Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e nessa maravilhosa e silenciosa madrugada eu tava assistindo o último filme que saiu, né? É Insidious, o nome dele em inglês, e o nome dele em português acho que é Sobrenatural. Alguém já deve lembrar que ele apresenta, né, uma entidade que vem perturbar uma família, mais em específico uma criança, e o pai tem que tomar conta dela. E tem uma porta vermelha, né? A entidade é bem cafoninha e tal, então para quem gosta de um filme um pouquinho mais trecheira, violento, é interessante. Se não me engano, esse já é o terceiro filme, né, que está sendo lançado. Mas o que acontece? O filme ele apresenta um conceito interessante que me fez pensar em algumas coisas que a gente não tem falado muito aqui no portal, apesar de ser um tema que a galera gosta bastante, que é a hipnose. Por que a hipnose? Porra, isso daí não é um canal de ocultismo, magia. Hipnose não tem a ver com ocultismo e magia, não é? Na verdade, se você realmente for dar uma estudada nos conceitos de práticas mágicas, em quase todo momento você vai encontrar enormes semelhanças entre as práticas mágicas e os conceitos que as pessoas têm sobre hipnose e auto-hipnose. Lembrando sempre que a gente tem que levar em consideração que a hipnose, vamos botar que ela pode ser dividida em 3 categorias. Eu sei que são mais, mas vamos colocar 3. A gente tem a hipnose de palco, que é essa que você vê esses babacas fazendo show, fazendo as pessoas comerem cebola e fingir que são galinhas. Isso normalmente não existe, certo? É tudo combinado, é tudo um show que as pessoas pagam para ir assistir. Existe sim uma chance de alguém ser hipnotizada e ser influenciada? Sim, e isso é hipnose normal, e normalmente ela é feita de forma terapêutica, certo? Para que a pessoa possa se livrar de traumas, de vícios, ou até para que ela possa dormir melhor e coisas do tipo. A que acontece em shows, que é famosa, passo bastante na TV, aquilo é coisa de televisão, certo? A chance de uma pessoa ir para um evento desses e realmente alguém hipnotizar ela e ela cair nesse tipo de truque é muito pequena. Por quê? Para uma hipnose realmente funcionar, a pessoa tem que estar muito relaxada, ela tem que estar aberta à sugestão. Por quê? A hipnose é basicamente isso. Você cria uma sugestão e mantém a pessoa num estado muito mais tranquilo para que ela aceite com melhor facilidade aquela sugestão. O que esses mágicos que fazem esses truques nesses shows, eles meio que tentam forçar isso na pessoa, mostrando que eles são fodões, né? Normalmente repetindo várias vezes a mesma coisa no ouvido da pessoa. E às vezes eu acho que a pessoa, por medo de não pagar mico, ela vai lá e acaba falando que foi hipnotizada. Não é isso que a gente está falando. Eu quero que a gente foque bem nos 2 tipos de hipnose, né? A hipnose terapêutica e a auto-hipnose. Sendo que a auto-hipnose também é terapêutica. E como isso é muito, mas absurdamente muito similar as práticas que nós temos na magia e no ocultismo de evocação, de projeção, de visualização, o famoso scrying, mediunidade. Se vocês pararem para pensar bem, o que uma pessoa faz numa prática de auto-hipnose é muito similar, mas muito similar mesmo ao que uma pessoa faz numa projeção, certo? Uma projeção astral. A diferença é que na auto-hipnose a pessoa ela tem a noção de que ela está simplesmente imaginando aquilo, né, e tal, e encontrando o subconsciente dela ou coisa parecida.
né? Ela está se auto-induzindo a ter um momento especial para ela por algum motivo. Já na projeção astral, muitas pessoas acreditam que estão realmente desdobrando, ou seja, saindo de alguma forma do seu corpo físico, da sua mente física e encontrando planos astrais e coisas do tipo. Lembrando que eu não estou aqui nesse podcast para julgar nenhum dos dois e nem para falar que um está certo e que o outro está errado. O que eu quero levantar aqui é a questão da semelhança que vocês podem ver numa sessão, vamos colocar assim, de hipnose ou de auto-hipnose, certo? E de uma projeção astral. E o quanto isso pode vir também a influenciar em um ritual de visualização, como eu posso dizer, se a pessoa tenta fazer uma evocação de uma determinada entidade. Se ela utilizar de técnicas de auto-hipnose, e isso é muito comum, por quê? Porque a gente trabalha muito com técnica de respiração, de vibração, com cores, com música e às vezes até com produtos, né, que a pessoa toma para ficar mais leve, coisas do tipo. Tudo isso pode gerar e induzir uma auto-hipnose na pessoa e por conta disso ela realmente vai acabar tendo uma sessão espírita lá da vida dela, sacou? Então vamos começar do começo. Como seria uma sessão de auto-hipnose de uma pessoa onde ela quer simplesmente se livrar de um mal-estar? Bom, essa pessoa ela vai parar num ambiente silencioso ou com uma música que ela goste, certo? Ela vai separar algum tempo para que ela não seja incomodada e ela vai simplesmente imaginar, por exemplo, vou usar um exemplo bem simples, que ela está descendo numa escada. E ela vai descendo nessa escada e cada degrau que ela desce nessa escada, ela vai pensando em coisas positivas. Vamos botar que a escada tenha 10 degraus. Cada degrau ela vai repetir algo positivo que ela quer sentir naquele momento, sempre prestando bastante atenção no ambiente ao redor dela, onde ela vai criar um ambiente que para ela seja agradável. Então pode ser uma escada de mármore no meio de uma floresta linda cheia de passarinhos, ou pode ser num lugar chique. A pessoa vai escolher, certo? Depois que ela descer esses 10 degraus da escada, ela vai contar até 5, certo? Pode ser de 1 a 5, de 5 a 1, tanto faz, certo? E ela vai imaginar que quando ela terminar essa contagem, ela vai sentir todo aquele prazer daquele ambiente onde ela estava entrando dentro dela e ela vai sentir isso durante o resto do dia. Olhando assim parece uma coisa muito boba, mas isso é sim uma auto-hipnose. Ah, mas eu fiz uma vez e não funcionou. Você vai fazer uma, você vai fazer amanhã, você vai fazer depois de amanhã, você vai fazer isso várias vezes, até que vai ter um dado momento que você vai ter um controle tão grande disso, que você vai conseguir fazer isso sempre e sempre vai funcionar. E aí você pensa, nossa, mas isso daí é só uma sugestão. E é exatamente isso, gente. A hipnose, você está simplesmente usando de sugestão para enganar, vamos colocar assim, o seu cérebro. E o seu cérebro ele tende a aceitar a sugestão que normalmente alguém dá para você, aí é quando alguém te hipnotiza, ou que você mesmo dá para você. E é por conta disso que percebam, se vocês forem ver técnicas de projeção astral, elas não são muito diferentes disso. E muitas pessoas elas veem a projeção astral não como algo espiritual, mas como algo mental que você pode fazer. Então sim, você pode antes de dormir, por exemplo, usar essa mesma técnica, mas ao invés de você descer uma escada, você imagina que o seu corpo está flutuando e se afastando da sua cama. E você está vendo
o seu corpo se afastando, a sua casa se afastando, você cada vez mais alto. Enquanto você vai subindo, você ouve menos coisas, né? Porque faz silêncio, porque você está ficando longe do mundo, até você chegar no espaço. Isso é uma projeção astral? Sim, pode ser. Você foi pro plano astral? Sim, talvez. Vai que é assim a forma, a chave de você ir para um plano astral. Mas isso é basicamente você fazendo uma sessão de auto-hipnose. E a auto-hipnose, ela também serve para você fazer uma evocação de um bicho, de um fantasma, de um parente morto, de alguma coisa do tipo. Esse já é um caso um pouco mais complicado e que pode gerar bastante treta. Por quê? Porque a gente sabe que, mano, você chegar pra alguém e falar, olha só, tu tá falando com o demônio, não é porque o demônio existe, mas porque você se sugestionou que ele iria te responder, certo? Então é por conta disso que existem práticas, certo? Onde a pessoa faz em grupo e etc, para ter certeza de que ela não tá ficando maluca. Mas isso já é um assunto para um outro podcast, onde eu vou falar então da hipnose, certo? Que inclusive é utilizada não só para sugestões boas, mas também para as ruins, onde as pessoas acreditam que estão sim entrando em contato com seres espirituais, quando na verdade elas estão sendo enganadas. Mas isso eu vou deixar para um podcast mais punk rock. Esse era só para vocês pensarem um pouquinho nisso, ou seja, é aquele podcast um pouquinho mais curto, como eu sempre disse, né? A gente vai ter os mais curtos, os mais longos, e onde vocês podem pensar, e aí? Projeção astral, hipnose, auto-hipnose, será que não é a mesma coisa? Porque que funciona, a gente sabe que funciona. É bem simples. Eu vou até postar depois algumas técnicas para vocês. Tem vários livros disso, é bem tranquilo. Mas e aí? Será que a magia, na verdade, não é só a pessoa se sugestionando? Vamos abrir o debate lá no grupo, né? Vocês sabem disso. Final de semana a gente conversa sobre isso lá e vê quais são as opiniões das pessoas, claramente sem cair na porrada, porque, né, a gente não grava podcast pra nego cair no tapa. Lembrando sempre que a gente está na impériofortuna.com e atosnegros.com.br. Se você gosta muito do nosso conteúdo, não esquece de dar o like, compartilhar, se inscreve no nosso canal no Spotify para o nosso canal continuar crescendo. Se você gosta muito do nosso conteúdo, a gente tem o nosso Apoia-se, certo? Nosso Apoia-se você pode começar com R$5 e vai até R$50. Você pode apoiar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, é doação. Sobrou R$5. Apoia a gente, que aí você até ganha direito de pedir um tema para o podcast, certo? A gente também tem o nosso Pix, tá tudo aqui na descrição. E, bom galera, por hoje é só. Até a próxima. Fortuna!